Sou com o doutor Pedro, que faz parte dessa equipe multidisciplinar, e eu vou continuar esse bate-papo agora com a doutora Muriel Giongo. Ela é, Tati, presidente da Sociedade de Ginecologia do Vale do Itajaí. E ela já está lá na ponta do link, eu já estou me encaminhando aqui para o meu sofazinho para receber a doutora Muriel e para bater esse papo super importante com ela, para levar mais informações ainda para quem nos acompanha. Doutora Muriel, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. É muito bom falar de um assunto tão importante assim. A gente não pode permitir que as nossas mulheres não tenham qualidade de vida, né? Dor não é uma coisa normal, a gente não precisa conviver com dor. Então, quando a gente desmistificar essa situação e entender que a dor eventual pode ocorrer, e a gente sabe o que é uma dor eventual. Eventualmente eu tenho um pouco de cólica, eventualmente eu tenho um pouquinho de desconforto. Mas quando ela chega a interromper o nosso ciclo normal de vida, a gente está abalada por isso, a gente tem que buscar uma assessoria. Eu volto a falar que o tratamento da endometriose pode ser um tratamento bastante simples, mas ele pode ser um tratamento muito difícil para a mãe. E muito lindo ver a história da Vanessa, que eu acompanhei essa história toda, e que teve esse final tão feliz. Mas às vezes eu tenho pacientes que têm uma dificuldade extrema para engravidar, e mesmo recorrendo a métodos de instrumentalização, fertilização, com endometrioses profundas não conseguem levar a gestação adiante. Então, atenção, porque quem vai investigar isso é o ginecologista, aquele que a gente frequenta uma vez ao ano para fazer o nosso preventivo e passar para ele, doutor, minha vida mudou, a minha menstruação está muito dolorida, eu tenho dor na relação. É esse momento que ele vai começar a pensar e, quem sabe, investigar uma endometriose. Agora, a Vanessa falou ali, doutora Muriel, da expectativa de que ela já tivesse esse problema desde a adolescência, né? Quando lá, jovenzinha, ela tinha um fluxo muito grande, ela tinha muita cólica. Então, eu gostaria de levar essa informação para as mães que nos acompanham. A partir de quando a gente deve levar nossas filhas no ginecologista? A partir de que tipo de sintoma a gente tem que achar que esse pode ser um sintoma que não é normal? Qual é o alerta, qual é a dica no que diz respeito à adolescência? Então, assim, ó, a partir do momento que menstruou, muitas vezes as mães que já têm um bom relacionamento com o seu ginecologista, ela consegue ligar até quando a menina começa a apresentar a mama, que começa a ter os sinais dos pelinhos formando, mas de praxe, a partir da primeira menstruação, é importante que vá para uma conversa orientativa de higiene, de cuidados, né? Mas, assim, os sintomas. Eventualmente, ter um pouquinho de cólica é uma coisa eventual e pode acontecer. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma cólica que tira muito da normalidade. Veja o que a Vanessa colocou. Ela ficava em casa, não conseguia sair da cama por conta da cólica. Então, é uma situação diferente, tem um grau a mais. Veja, nem sempre a gente vai fazer uma cirurgia de identificação, porque muitas vezes a endometriose inicial pode não dar sinais radiológicos numa ressonância, em alguma outra coisa, mas nós podemos ter, no primeiro momento, um tratamento de prova, tentar deixar a menina um pouquinho sem menstruar, usar analgésicos adequados. Então, o que é importante é relatar e começar a ter um acompanhamento dos sintomas, como ela se sente, se junto com isso tem diarreia, se junto com isso tem alguma dor intestinal a mais. E nós começamos um processo de investigação já no adolescente. Lembrando que um pouco de cólica inicial é normal, primeiro dia, mas a persistência disso, como é que vem sendo acompanhado? E o que a gente tem na rede pública disponível no que diz respeito a exames para diagnóstico do problema? Os exames são acessíveis? Então, na verdade, o diagnóstico de endometriose por um ultrassom simples, um ultrassom que pode ser acessível a quase todos os pacientes, muitas vezes não é identificado, porque tem que se buscar alterações intestinais, tem que ser feito um preparo intestinal para poder melhor avaliar. Então, é um ultrassom especializado. Junto aos hospitais e escolas, muitas vezes a gente tem uma facilidade maior de acesso, de conseguir um ultrassom com preparo intestinal, mas na rede pública, no básico, a gente só vai ter sinais de endometriose se você tiver
um cisto grande que se chama endometrioma, que é bastante sugestivo, mas basicamente fica mais difícil. E o nosso exame de melhor seria esse ultrassom com preparo intestinal, para melhor avaliação de bexiga, intestino, a ressonância magnética, que não é um exame de fácil, e a videolaparoscopia, que seria assim o golden. Mas a gente sabe que muitas vezes uma mulher muito sintomática, o médico pode tentar propor um exame de prova, que é o quê? Suspender a menstruação e ver como vão indo, como essa paciente vai se comportar, como ela vai conseguir ter a sua vida nesse momento. Para a gente também ajudar a esclarecer o tema, acho que a gente precisa traduzir o que é endometriose, porque a gente está falando desde o início de endometriose, mas a gente não disse a endometriose é, Sim. por gentileza, A doutora Muriel. endometriose é uma doença crônica, a gente tem que entender isso, que é vinda da nossa menstruação. Não existe uma explicação se é uma menstruação que volta pela trompa, se é um estado genético, como é. Mas ela é uma menstruação e cada vez que nós menstruamos, ao invés de nós menstruarmos para fora do corpo, como é o habitual, a gente também vai menstruar por intestino, para bexiga, tem um saquinho que protege todos os nossos órgãos, que se chama peritônio. Nós vamos menstruar para o nosso ovário, para o nosso pulmão. Então, Pulmão? assim, o pulmão também. Olha, Então, a essa eu não gente sabia. encontra em casos graves de endometriose, células, inclusive pulmonares, implantação de diafragma, então a paciente tem muita dor. São situações muito evolutivas. Porque aí E essas células de essa menstruação, menstruação que volta provoca aderências, né? Ela vai ela colando. vai se grudando e vai grudando o intestino, vai grudando a bexiga, vai grudando o ovário num outro ovário, dele não consegue movimentar, vai impedindo a trompa de trabalhar. Então, essas questões, todo mês, quando a paciente menstrua, ela vai acabar menstruando para fora do corpo E e para vai dentro. menstruar lá para dentro. Então, cada vez ela vai ter mais dor. Por quê? Porque a menstruação eliminada foi, a menstruação que ficou lá dentro, ela vai se fazer um processo de fibrose e essa fibrose vai aderir os órgãos. E isso aí começam as complicações. Então, a gente vai ter complicações leves, um pouquinho de dor, nós vamos ter complicações maiores, perda de intestino, perda de parte da bexiga, graus mais graves, sempre pensando nisso. Nossa, doutora Muriel, que entrevista esclarecedora. Muito obrigada pela sua participação. Conte Eu sempre, que agradeço ao conte, convite. nossa, conte sempre com a gente aqui. O SC Noir está de portas abertas para a senhora. Se achar que está na hora de Obrigado. voltar, de falar, de fazer alerta, por favor, venha. Essa é a nossa obrigação, até porque se o problema é falta de informação, a gente está aqui para isso, para informar, para alertar. Espero que a gente possa ter feito a diferença na vida de quem nos acompanha. Quem sabe nesse nosso bate-papo a gente trouxe a luz aí para alguém, uma mamãe se deu conta de que a filha pode estar passando por isso, alguém que está tentando engravidar e não está conseguindo se deu conta que pode ser isso e vai investigar. Então, a gente espera que a gente tenha colaborado nessa tarefa aí de informar, de falar, sem preconceito, claramente como deve ser o nosso trabalho aqui sobre esse problema tão grave, gente, que atinge 2 em cada 10 mulheres e, como disse a Tati, dados passados pela doutora Muriel e pelo doutor Pedro, até uma mulher vai ter que ir para uma mesa de cirurgia. Então, a gente vai sim falar sobre esse assunto sempre que preciso. Viu, doutora Muriel? Conte com a gente aqui nessa batalha contra a endometriose. Obrigada, obrigada a todos. E assim, só alertar, não é um mês que não engravidou que tem endometriose, não é uma cólica eventual que tem endometriose, que também não dá para criar o ciclo contrário, do pavor. Lembre, é preciso conversar com o seu médico e dizer o que você está sentindo, mas não criar um pânico também, porque senão todas nós vamos achar que estamos todas com endometriose. E é isso. Procurem seu médico, conversem e entendam que é importante esse cuidado. Um bom dia para todos. Que belo alerta. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para a senhora. Até uma próxima oportunidade.